Torcedor do São Paulo, chega mais aqui os maiores comentaristas que analisando a vitória do time do coração. São Paulo venceu, pessoal, o Libertad por 2-0. Pessoal, tem muitas novidades aqui do time do coração. Nos apoia deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Então, teve o do Luciano. A minha impressão agora é que, não que as pessoas que não acham que o Zubeldia deve continuar, agora vão só aplaudir. Mas um treinador precisa ter tranquilidade para trabalhar. Especialmente quando ele mostra os resultados e duas partidas em que as atuações foram boas também. Sim. Contra o Santos é um clássico. Né? Em um começo, uns 30 minutos avassaladores. Lembro da posição oficial da diretoria de futebol de São Paulo. O Zubeldia descerá do ônibus como treinador de São Paulo no fim de semana. Então, será que depois do jogo ele sobe? Se ele quiser, essa era a questão. Se ele quiser ir para casa, para o CT, pegar o carro dele no ônibus, não sei. Mas ele ganhou o jogo. O time ganhou o jogo. Sim. E hoje ganhou de novo. E só uma coisinha antes de passar sobre essa substituição, porque assim, eu mesmo, assim, durante o primeiro tempo, pedi umas 2, 3 vezes, falei, acho que ele pode ser mais ousado e tirar o Cedric ali da segunda linha para colocar o Lucas Ferreira. Mas eu entendo completamente a ideia dele começar o jogo dessa maneira. Porque o que ele faz? Ele coloca o Cedric por ali, como já tinha feito, inclusive, contra o Tajeres. Ele sente como está o jogo, porque, teoricamente, o meu garejo que deu esse presente para o São Paulo perdendo o pênalti da maneira que perdeu, era o cara mais perigoso ali pelo lado esquerdo. Então, eu acho que ele coloca o Ferrarese, coloca o Cedric na segunda linha e fala, bom, vamos ver como o jogo vai se dar, como as coisas vão andar. E aí até trouxe um dado no final do primeiro tempo, que era 0 ações defensivas do Cedric no final do primeiro tempo. Então, acho que a partir do momento que você chega à sua conclusão de que o cara na segunda linha, que você coloca para teoricamente dobrar a marcação, não precisou fazer absolutamente nada defensivamente, é melhor você ter alguém que te ofereça mais ofensivamente. E aí ele coloca o Lucas Ferreira e o Lucas Ferreira. Bingo, né? Então, acho que assim, não é uma questão de... Porque aí, como a gente vive essa polarização de Zubeldia para cá e para lá, né? Então, é o Guardiola para alguns, é o pior técnico do mundo para outros. Eu acho que assim, ele não erra ao começar o jogo da maneira como ele começou, mas ele percebe, pelo andamento da partida, que fazia sentido a troca, como de fato fez. Claro. Carlos Santos, passar para você, tem Rafael e André Silva. Vamos ouvir. Claro. Eu volto contigo, vamos nessa. Na verdade, a gente estuda os adversários, eu estudava ele. E, na verdade, o que eu tentei fazer ali foi não definir antes. Então, assim, ele é um cara que toma pouca distância para a bola e espera o último minuto. E eu acho que, com certeza, eu não encostei na bola, mas eu causei uma dificuldade grande para ele porque eu não saí em nenhum momento. Então, assim, por isso que eu nem consegui cair, porque eu esperei tanto ele que ele teve que tomar decisão e acabou errando. Que bom para nós. Mas eu acho que foi uma jogada também oriunda de uma falta no Alisson antes, que gerou escanteio, uma bola que resvalou na mão do... Então, assim, a gente merecia, pelo jogo que a gente construiu hoje, eu acho que a gente sai aí com um placar merecido daqui e com os 3 pontos, que é o mais importante. Quero agradecer a Deus por estar vivendo tudo que eu estou vivendo aqui no São Paulo. Acho que sem ele eu não seria nada. Então, primeiro, eu quero agradecer muito a Deus por isso, agradecer a minha família, agradecer esse grupo, agradecer a torcida que veio mais uma vez nessa chuva aqui no Paraguai, né? Jogo dificílimo. A gente sabe que a Libertadores é um campeonato muito difícil, mas também é um campeonato muito lindo, né? Então eu tive a infelicidade ali do primeiro lance, tinha que ter feito o gol. Eu tô aqui para isso, assumo total responsabilidade, mas eu acredito muito no Deus que eu sirvo. Então eu batalhei o jogo inteiro esperando essa outra bola para poder fazer mais um gol pela camisa do São Paulo. Acho que é o meu 8º na temporada. Quero continuar assim, quero continuar dando alegria para meus companheiros, dando alegria para o meu clube, alegria para a torcida e para minha família também. Então foi um jogo dificílimo, com a cara também do São Paulo, né? O São Paulo é isso aqui. Então a gente continua somando agora para no próximo jogo a gente também fazer 3 pontos e continuar essa caminhada linda e maravilhosa. Um sentimento muito grande de fazer um gol na Libertadores, primeiro gol, tomara que seja de vários. E só tenho a agradecer também à torcida, ao Zubeldia que acreditou em mim. Ele falou ontem comigo que eu ia entrar e fazer o gol e Deus honrou esse gol de hoje. E foi a arma secreta, né? Porque você entrou e logo quase no primeiro lance que o Luciano entra, ele acha você. Então, assim, ele
previu que você marcaria o gol. Sim. E te colocou na hora certa para fazer esse gol, né? Colocou na hora certa, colocou no meu lado bom, direito. No contra-ataque, a gente foi muito feliz, o André Silva me achou e eu consegui fazer o gol. Valeu, parabéns. O Lucas Ferreira também no pacote aí, ó, os 3 grandes nomes da partida. Aliás, o André também, depois substituiu o Caleri, hein? Entrou 3 jogos e 3 gols. Bom, boa noite. Boa noite. Boa noite. Depois do jogo do Aliança Lima, realmente não foi um bom jogo. Nós somos no Morumbi, parecia que a torcida ficou louca. Subiu o dia, ficou na marca do pênalti. O São Paulo com os mesmos problemas que ele tem atualmente, de não ter seus principais jogadores. Bom, as coisas continuam andando. E o Subiu o dia tentando encontrar soluções. Obviamente, se ele tivesse o Lucas e o Lucas para jogar, por exemplo, Caleri tá o Oscar. O Caleri agora contundido, o Caleri bem, porque o Caleri já não vinha numa grande temporada. O Oscar, os meninos não iam entrar em pedacinhos do segundo tempo. Às vezes eles têm mais espaço, né? E isso ajuda muito a mostrar que a garotada pode resolver. Então, da mesma forma que se reclamava do Subiu o dia... Boa noite, fã de esportes. Terminou e o São Paulo venceu o Libertad fora de casa por 2-0 com mais um gol do André Silva, com um bom jogo do Ferreirinha, com um gol do Lucas Ferreira, hein? O homem pegou a bola lá do lado direito, disparou, saiu na cara do gol, fez o primeiro gol para o São Paulo, festa do Zubeldia dos jogadores, que a vitória é importantíssima, né? Era a briga pela liderança do grupo e o São Paulo assume de vez essa liderança com 7 pontos. E olha, gente, acho que não é exagero nenhum, né, Jean? Você que estava no jogo dizer que com 7 pontos, com os jogos de volta ainda, encaminhou muito bem essa classificação, hein? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite. Sem dúvida, acho que encaminha demais, né? Até porque a gente viu hoje que o líder da chave estava longe de ser um bicho-papão. O São Paulo venceu e mereceu vencer. E sai de uma situação que poderia ser muito desconfortável se perdesse hoje realmente, você ficar 5 pontos atrás do líder e ter que resolver uma segunda vaga contra o Alianza Lima jogando fora de casa. E poderia ser uma situação bastante complicada. E no fim das contas, o São Paulo sai líder da chave, enfrentando tanto o Tajeres como o Libertad, agora no Morumbi, podendo, né, ampliar inclusive essa vantagem na liderança. Acho que o próprio jogo contra o Alianza Lima, que era, talvez viesse a ser um jogo essencial para o São Paulo até vencer esse jogo, não é mais, né? Empatezinho tá tudo bem. O empate tá ótimo, mas o São Paulo tem condições de vencer. Eu acho que é isso. Os adversários do grupo também não se mostraram à altura do São Paulo do ponto de vista técnico. Acho que, claro, o São Paulo muito desfalcado, com muitas dificuldades para escalar o time. A gente vai falar mais sobre as opções, sobre as escolhas do Zubeldia, mas acho que no fim das contas ele vai conseguindo, né, trazer um pouco de tranquilidade para o seu ambiente, né, para o seu trabalho aí com essa liderança na Libertadores e também a vitória contra o Santos no final de semana. Sem dúvida. É bom lembrar que no programa de hoje a gente ainda vai falar da derrota do Botafogo, perdeu fora de casa para o Estudiantes e se complicou no seu grupo assim do mesmo jeito que o ano passado, 3 pontinhos depois de 3 jogos. E claro, a gente vai falar também de Sul-Americana, teve empate do Fluminense com uma equipe B/C, até sem Renato Gaúcho, empate pela Sul-Americana, que não ficou ruim no final das contas, e também tem empate do Galo pela mesma competição, né? O Galo que pegou o Caracas ficou no 1-1. Leonardo Bertozzi é um São Paulo mexido já há muitos jogos, mas que vai dando respostas. Líder do seu grupo, não perdeu nenhum jogo e encaminhou bem a classificação. Tudo bem, William? Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Para começar, Cotia vai dando as respostas. Opa, né? se vai. E há muito tempo, no meio dessa quase guerra fria entre os pró e anti-Zubeldia que existe, né? Um dos focos sempre abordados pelos que cobram mudanças do Zubeldia era o maior espaço para os garotos. É uma guerra civil, né, Bertozzi? Que é dentro do próprio São Paulo, entre os São Paulinos, né? Guerra civil. Mas, enfim, um dos pontos em que eu acho que havia muita razão de quem cobrava era o maior espaço para os garotos, que poderia, por exemplo, ter sido dado no estadual e que não foi assim, né? E agora esses garotos vão forçando a passagem dentro do time. O Matheus Alves, que já tinha ido muito bem contra o Santos, hoje titular, e o Lucas Ferreira, que ajudou muito a mudar o jogo, né? Acho que o Zubeldia foi bem quando tira o Cedric e coloca o Lucas Ferreira, até porque quando você tem 3 zagueiros, você pode ter pelo menos um dos seus jogadores da linha de 4 ali com mais característica ofensiva, de transições rápidas, e foi justamente a jogada que desequilibrou o jogo a favor do São Paulo.
porque no primeiro tempo era um São Paulo com muito controle e pouca chegada, né? A grande chance, sim, com o André Silva, que ele desperdiça na cara do gol, mas fora isso, pouca chegada de fato, pouco trabalho para o goleiro adversário. Podia ter escapado da vitória? Podia. Teve o pênalti num lance fortuito e o momento mais difícil do São Paulo foi ali entre o pênalti perdido e o segundo gol. Isso. Ali o Libertad ficou em cima, ali o Libertad criou chances e ali apareceu para mim outro personagem, que é o Rafael. Sim. Hoje o Rafael também tem grande participação, como já tinha sido contra o Santos, ele tem participação grande nesses 3 pontos. Ganhar fora de casa em Libertadores, sempre bom, sempre importante. Agora é ver se o São Paulo consegue ter uma semana sem que se discuta o futuro ou não do seu treinador, que ele possa só pensar em como continuar evoluindo, como continuar tendo resultados. Eu acho que, né, dá pra segurar um pouquinho a emoção, né? Porque ganhou o clássico com 2 gols, hoje ganhou fora de casa com 2 gols, como a gente falou, encaminhou classificação, líder do grupo, tá invicto. Aliás, não perdeu no Campeonato Brasileiro também ainda, né? Bom que o Cidinho empatou muito, mas não perdendo no Campeonato Brasileiro. Então, acho que é possível dar um respiro, né, André? E o São Paulo que hoje, de novo aquela história, né? O São Paulo que não consegue às vezes controlar o jogo, tomou empates aí em jogos que estava vencendo, no final de semana flertou com essa possibilidade, tanto é que o Rafael foi muito bem, mas hoje, apesar do Rafael ser exigido, conseguiu matar o jogo quando precisou com o André Silva. Tudo bem, André? Tudo bem, William. Boa noite a todos, uma ótima noite ao pessoal que nos assiste. Fosse feita uma pesquisa agora em relação à popularidade do técnico do São Paulo, melhorou, né? Veríamos aquela situação em que quem dizia que o time não ganhava de ninguém e empatava muito, agora não perde para ninguém. Exatamente, mudou o discurso. Porque são 2 vitórias, né? Nas 2 últimas participações, 2 últimas aparições do São Paulo contra o Santos no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e essa fora de casa na Libertadores para manter liderança, dar confiança, participação de jogadores jovens. O São Paulo coletivamente fez um jogo seguro, eu diria, porque também ninguém vai conseguir ficar com a bola o tempo todo e impedir que o seu adversário seja perigoso. Quando o São Paulo sofreu mais hoje, como disse o Léo, o seu goleiro apareceu fazendo o trabalho dele, algo de que ele é capaz, né? As pessoas que acompanham a carreira do Rafael, a gente vê algumas das defesas aí, sabem que ele é um goleiro no qual o São Paulo pode confiar. Agora, no intervalo do jogo, a impressão que se tinha era que o São Paulo precisaria da entrada de mais um jogador ofensivo para ter um pouco mais de eficiência. Na verdade, a palavra não é eficiência, para ter um pouco mais de volume mesmo, contundência é melhor, para ganhar fora de casa. E depois que acontece o que aconteceu no segundo tempo, com um gol no contra-ataque, na realidade 2 gols, né? Mas o gol que desequilibra o jogo, que é o primeiro gol do São Paulo, num claríssimo contra-ataque, na velocidade pelo lado direito, e depois, mesmo sofrendo algumas ocasiões de perigo, contando com a sorte de ter contra si um pênalti pessimamente mal cobrado, um pênalti irresponsavelmente mal batido. Uma vergonha. Vergonha. Eu pensei na hora exatamente a mesma coisa que o Jean disse na transmissão. Ele, jogador do Libertad, está ali marcando a distância do último passo. Agora ele vai dar mais 3 ou 4 passinhos para trás. Eu imaginei isso também. Né? Porque alguns jogadores fazem isso, né? Para contar direitinho. Não, ele mandou dali mesmo. E no final da transmissão teve um replay por trás da batida. A reação dos jogadores do Libertad, de 2 ou 3 jogadores que se viram e voltam balançando a cabeça, tipo, o que esse cara acabou de fazer? O treinador não viu a cobrança, ele estava de cabeça baixa, ele levanta, a câmera pega, ele levanta assim para auxiliar, ele chega e fala, o que aconteceu? Explica para ele, tenta explicar, né? Ele não sentiu a vergonha alheia que todo mundo sentiu. Mas o São Paulo foi ajudado por essa cobrança irresponsável e aí consegue um segundo gol. E quando é assim, se o técnico vier depois do jogo, e claro, não sei se ele vai falar isso, e disser que o plano era esse, ninguém vai poder contestar, porque o plano foi executado dessa maneira. São Paulo tentou fazer um jogo de controle no primeiro tempo, a minha impressão é que faltou contundência, as substituições foram feitas, o time conseguiu um gol, o jogo ficou a seu caráter, e mesmo correndo o risco de sofrer um empate no pênalti e em uma outra jogada, depois entrou um segundo gol, e quase um terceiro, né? Sim. Tá
Tá aí, torcedor do São Paulo, o SPFC venceu com a autoridade de Libertar, pessoal, por 2-0 e agora, pessoal, tá com moral, tá com a estima lá em cima aí, pessoal. O time hoje está de parabéns, né? Fez uma boa partida, né? Jogando com um time que era o pedra no sapato aí de todos os adversários. O São Paulo foi lá, conseguiu vencer fora de casa aí, muito bom mesmo, né? E agora o SPFC está com moral, pessoal, porque realmente aí, hoje aí, fez um belo jogo e que continue assim, né, pessoal? Continue aí dando alegria, fazendo com que a torcida confie cada vez mais e seja um time bem efetivo, competitivo, né? Então, pessoal, o Lucas Ferreira aí aos 62 minutos, segundo tempo, né, pessoal? André Silva aí, o SPFC resolveu o segundo tempo. André Silva tá pedindo passagem aí. Eu acredito que agora ele vai ser titular após o Caleri se machucar. E já pedia passagem antes, né? Agora, constatado aí que é um cara realmente que tá agregando bastante valor na equipe do São Paulo. Muito boa saber que realmente aí o São Paulo conseguiu quebrar essa barreira, essa expectativa aí, que muitos estavam falando aí que o São Paulo conseguir sair de lá com um empate aí seria uma forma de vitória e conseguiu sim 2 gols, só alegria, só motivo de comemoração. Deixa aqui seu feedback, sua participação, o que você achou do jogo, aquele que poderia ser melhor para que os jogadores possam estar coordenando para o próximo jogo. Se for novo aqui, é um prazer, não nos apoie, deixe seu like, logo estou de volta trazendo mais informações atualizadas do SPFC.